Paz do Senhor a todos, estamos com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical e a lição número 10 aqui, o Evangelista Juninho do Espírito Santo, e hoje com a participação do adolescente Gabriel Mustafa, que é o segundo professor da nossa classe, Felipe também. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus Central em Telemaco Borba. Gabriel Mustafa. A paz do Senhor a todos os professores, os alunos da Escola Bíblica Dominical, e estamos aqui mais uma vez para estudar, para refletir um pouquinho mais a palavra do Senhor. Bem, eu já quero mandar um abraço a todos do última lição, todo o pessoal que curtiu, pessoal que compartilhou, orou, nos ajudou, todas as visualizações, que Deus abençoe em nome de Jesus, foram muita gente que visualizou. Graças a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. E se você quiser fazer parte também agora lá do WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp da Escola Bíblica Dominical, só você colocar, tem meu número lá na descrição, tá lá, 42999851053, tá lá na descrição o número do meu telefone, é só você mandar, você que é professor e quer participar desse grupo do WhatsApp, manda lá, se comunica comigo pelo WhatsApp. E também você que quiser assistir aula para a lição de adultos, com o professor Márcio Mainardes, ele que também está na descrição ali, com aulas para adulto. Mas qual é o número da lição hoje mesmo? A lição nós vamos falar. Fala o nome e o tema, por favor. O número da lição 10, a dimensão presente e futura do reino de Deus. E o versículo inicial? Diz assim, está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Outra tradução também diz assim, em poder. Em vez de virtude, isso aí. Então vai estar escrito lá, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em poder. Ó, 1 Coríntios 4 e 20. Aí você já pode até perceber nesse reino de Deus aqui, esse virtude, mas esse poder. Aí nós já entendemos, olhando aqui sobre esse poder, que é algo que também entra o sobrenatural, que muita gente não acredita no sobrenatural. Eu acho que até alguns colocam a culpa em teologia. Pessoal, nós temos que estudar teologia. Nada a ver, né? Mas o pessoal começa a colocar a culpa em teologia. Não, na verdade são as pessoas que não, que querem conhecer tanto assim, colocar tanta razão e tanta coisa aí. O pessoal que não está prestando atenção. Nós temos que estudar mesmo, tá? E poder de Deus é sobrenatural. Para começar, um milagre. Um milagre você vai explicar na teologia? Não, né? É um milagre, é algo sobrenatural. Mas vamos para a lição que vai falar sobre isso também, que o tópico 1 vai falar assim, ó, qual é a natureza do reino de Deus? O tópico 2 fala o reino de Deus no tempo presente. Daí o 3 fala o reino de Deus no tempo futuro. E o 4? A igreja, uma expressão atual do reino de Deus. Então, olha, são os 4 tópicos que nós vamos estudar hoje. E a introdução diz assim: imagine um reino que já existe e que exerce o maior poder já conhecido. Agora tente imaginar esse mesmo reino como algo que jamais terá fim. Qual que é esse reino? O reino de Jesus Cristo. E muito pelo contrário, que triunfará por toda a eternidade. Impressionante, não é? Esse reino existe de verdade. E você, ao aceitar o senhorio de Cristo, faz parte dele. Estamos falando do reino de Deus. Nesta lição, você é convidado a conhecer melhor as duas dimensões desse reino presente e futura e, como igreja, viver intensamente essa verdade. Que massa! Como diz um adolescente. Que legal. Hoje o Matheus Felipe, meu filho, está nos gravando aqui. O Gabriel Mustafa, ele acabou de chegar da escola com o Matheus Felipe. E daí eu falei, Gabriel, bem agora mesmo, vamos gravar o vídeo. Ele agora? Eu falei, vamos, peguei ele. E subimos aqui em casa para gravar o vídeo. É rápido assim. Então, graças a Deus por isso. E vamos ver o que Deus tem para nós e para vocês que estão nos vendo aí. Mas, por favor, comenta o vídeo, dá um like ali, pessoal da classe Felipe, né? De domínio Escola Bíblica Dominical, um abraço. Todo o pessoal da Adonai, dos adolescentes de Telemaco Borba, tanto da Assembleia de Deus como de outras igrejas, de todo o campo, de todo o Paraná, de todo o Brasil, adolescentes aí do mundo todo. Deus abençoe a vida de vocês e os professores que estão acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês também. E vamos lá, divulga mesmo e participe e comenta lá também no vídeo, tá?
Qual é a natureza do reino de Deus? Leia um pedaço para nós. A natureza do reino de Deus vai muito além da salvação de alguém ou do cotidiano de uma igreja local. Como assim? Explica para nós, Lívia. Como assim? Vamos lá, nós vamos tentar conversar assim para debater, para ficar melhor para vocês. Esse primeiro parágrafo aqui que descreve a lição diz que transcende ao entendimento da nossa salvação. Ou seja, o reino de Deus não fica somente quando nós aceitamos Ele como um suficiente Salvador. Ele vai na nossa vida cotidiana, Ele transcende isso. Alguns pensam que reino é somente quando há salvação. Também, só que a salvação é uma parte do reino. Transcende, vai muito além, é muito maior do que... Tipo assim, tipo assim, salvação passa a ser... A pessoa que aceita Jesus passa a ser do reino. Então entendeu? Então, vai muito além da salvação de alguém ou do cotidiano em uma igreja local. Daí diz aqui, eu vou pegar um pedaço aqui também, um pouquinho de tosse. O reino é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade com poder na execução de todas as suas obras e intervindo em tudo de forma soberana e incontestável contra o domínio das forças do nosso inimigo. Olha, o legal é que é o intervindo. Então, quando fala intervir, o próprio Deus é algo sobrenatural. É a intervenção do Senhor. É Ele agindo, né? Ele entrando com providências e Ele agindo naquilo que Ele determinou. Por quê? A promessa de Deus, as promessas, as profecias estão na Bíblia. E Ele vai cumprir todas elas. Então, nesse cumprimento, Ele vai intervir para que venha acontecer. É por isso que a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus intervém em muitas coisas na nossa vida, em todas as áreas. Deus, ele entra com a sua intervenção e sobre o reino dele, é claro que ele vai intervir. E quando nós falamos muito a respeito disso, até na palestra com adolescente eu gosto muito de falar sobre isso, que existe uma guerra espiritual. E por isso que Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, fala ali da armadura. Por quê? Porque há uma guerra espiritual. E nessa guerra tem Deus e tem o diabo. Tem as forças do mal. Oi? Não, Mateus. E tem as forças do mal também. Tem Deus agindo, Deus operando, Deus fazendo, intervendo. Muitas vezes com o inimigo, ele o quê? Ele se levanta para tentar acabar com o ministério, para acabar com a vida de obreiros, para acabar com a vida de todos daqueles que fazem parte desse reino celestial, desse reino de Deus. Então, há uma guerra espiritual. Por isso nós temos que estar revestidos de toda a armadura. Então, quando nós olhamos esse texto aqui, ao deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, nos tornamos o quê? Cidadãos desse reino espiritual. E aí? Amém. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo e também, em consequência disso, nós nos tornamos membros do coral celestial. Glória a Deus. Esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e também esse reino futuro dele que a lição vai abordar. E aqui ele diz algo, Mateus capítulo 28 e o versículo de número 18, eu já vou ler aqui, já tá no lugar aqui, olha o que diz aqui. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nesse texto aqui, fala que é a dimensão espiritual exercendo a sua influência sobre o plano físico. Sabe o que eu lembrei aqui? Sobre o nascimento de Jesus. Ou melhor, quando foi gerado Jesus. É algo sobrenatural. O Espírito Santo. Imagine. É algo que, ao explicar assim, ninguém... É algo inexplicável, um milagre, algo sobrenatural, algo tremendo. Quando Maria, mãe de Jesus, ficou grávida. Então, isso é algo sobrenatural. Aqui você vê essa dimensão espiritual exercendo a sua influência sobre
o plano físico, porque ele encarnou-se para estar entre nós, mas algo sobrenatural, para daí ela ficar grávida e exercer aqui no plano físico um nascimento de uma criança. 100% Deus e 100% homem. Por que 100% Deus e 100% homem? Porque ele era Deus, ele tinha todo o poder, foi dado todo o poder para ele. Mas ele era 100% homem, todo o sofrimento que ele passou, toda dificuldade, e por isso que um dia até ele repreendeu Pedro quando ele falou: o Senhor tem poder para mandar os anjos. Ele falou, deu uma puxadona da orelha em Pedro. E aí faz me lembrar uma coisa, uma experiência do nosso pastor Aparecido Stormen, que já não está mais entre nós, faleceu já faz 3 anos atrás. E ele contou uma experiência uma vez, que ele foi cuidar de uma igreja, e até mando um abraço lá para a irmã Leila, se estivermos vendo, lá em Cornélio Procópio, a esposa dele. E o pastor Storben contou uma história assim, eu vou resumir, tá, irmã Leila? Se ela conhece bem essa história, então eu vou resumir. Ele contou a história seguinte, que ele chegou numa igreja que ele foi tomar conta no estado do Paraná, e ele tinha que resolver muita papelada, muita coisa. Quando ele chegou, eu falei, e agora? Não conheço nada aqui, o que eu faço e tal. E daí ele estava caminhando lá por perto no centro da cidade, lá, uma cidade pequenina, bem pequena, e diz que uma pessoa, um homem, chegou a ajudar ele. Não, mas eu levo o senhor no cartório, tal. E começou a ajudar ele. Levou ele para um lado, levou ele para o outro, e ele foi ajeitando toda a papelada. E ajeitou tudo, assim, levou no cartório, ensinou, tal, explicou. E o pastor Stormen ajeitou tudo. Ia ter uma festa naquela noite. Eu não lembro se era a festa de posse dele, mas era uma festa. E nisso, ele conversando com o homem, assim, do lado, daqui a pouco o homem sumiu. Daí ele falou, ele deixou falando sozinho aqui e sumiu. Tá. Quando chegou a noite no culto, o culto abençoado, o Espírito Santo agindo, cheio de gente lá e tal, de repente levantou uma pessoa lá, sendo usado por Deus, e falou assim, que o Senhor estava cuidando dele, e Deus tinha mandado o anjo dele naquela cidade junto com ele para ensinar ele, mostrar tudo para ele. Glória a Deus. Daí ele glorificou a Deus e entendeu que aquele homem que estava era um anjo que estava acompanhando ele, ensinando ele todas as coisas. Isso que quer influência sobre o plano físico. Deus agindo. Amém. E Deus age. Nós acreditamos muito, né, Gabriel? O Matheus Felipe também, sobre a ação de Deus. Espero que você que está assistindo aí, acredite também da ação do Espírito Santo sobre o plano físico e o sobrenatural de Deus. Que ultimamente tem surgido muita gente que não acredita no sobrenatural. Acredito muito na leitura, mas não consegue viver o que a leitura explica que é o sobrenatural de Deus. Vamos lá, tópico 2. Vamos ler um pedaço, tá? Vamos lá. O reino de Deus no tempo presente. A época em que Cristo veio ao mundo foi marcada por muitas injustiças, incertezas e sofrimentos. As pessoas viviam cativas sob o domínio bélico, político e econômico por parte do Império Romano. Só um pouquinho. Época em que Cristo veio ao mundo. Injustiça, sofrimento e tal. Império Romano. Eu observo aqui também, quando fala sobre esse plano físico, sobrenatural, algo que aconteceu, pelo menos aqui eu vejo, que nessa época de Roma, havia uma língua universal, o grego. E essa língua universal fez com que o Novo Testamento, o Evangelho fosse divulgado a muitos lugares. E para você ver como que Deus preparou todo o plano para o nascimento de Jesus aqui, que as estradas de Roma, as estradas lá, até hoje tem estrada que funciona perfeitamente, porque eram as melhores estradas que tinham, ou seja, facilitou para a fuga, facilitou para a divulgação do Evangelho. Então Deus preparando, veja, sobrenatural sobre o plano físico, estradas, a língua uma só, uma língua universal, e mais, a forma do governo lá, romano, era algo que era aberto para todas as religiões divulgarem as suas religiões. Então isso era tudo o que aconteceu. Isso ajudou o Evangelho de Jesus a ser divulgado. Ajudou tanto a ser divulgado, como ajudou para eles fugirem também, a hora que tinham que escapar, a hora que tinham que se esconder. Então você vê aqui o plano, o reino de Deus no tempo presente, mas o plano de Deus ali, a ação do Senhor
O tempo certo, o momento certo, a hora certa. Que nós não entendemos muitas vezes o tempo certo de Deus para nossa vida. O momento certo, a hora certa. E quando Ele quer usar. A gente não entende isso. Mas há um tempo. Eu, ele, você que está me vendo, Mateus. Há um tempo determinado para nós. Há uma vontade do Senhor. Há uma vontade para Ele. E qual que você prefere das vontades dele? Pense a vontade de Deus para a tua vida. Vamos lá. Continuando. Mediante as profecias bíblicas, havia uma grande expectativa para um herói messiânico que surgisse. O povo estava cansado de tamanho sofrimento e aguardava com ardor um novo tempo. Foi nesse contexto que Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nossa, aí, arrependimento. Hoje em dia, se você pregar isso em alguma igreja, dependendo, você é expulso. Querem tua cabeça igual de João Batista. Porque na verdade, então, na verdade, é chegado o reino de Deus. Agora, eu falando de vontade, o que você prefere? Permissiva ou diretiva? Porque a vontade do Senhor pode ser diretiva e permissiva. Ele pode permitir algo na tua vida. Você quer tanto que Ele permite. Agora, o melhor é a vontade diretiva. É melhor pelo sentido assim, Deus fala, quero te usar em tal coisa. É a vontade diretiva de Deus, Deus vai fazer. Então, mas Ele dá o livre-arbítrio para nós. Tem a vontade diretiva dele, mas Ele deixa. Se você insistir muito, a vontade permissiva. Só que não é legal para a nossa vida. Melhor ser a diretiva. Direto para mim e para você. Bem, então, arrependei-vos. Aqui, você vê nesse tópico 2, o reino de Deus no tempo presente. E depois, lá na frente, diz assim: mesmo com o advento do reino de Deus, ainda temos a influência de Satanás oprimindo a humanidade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Por quê? Porque o diabo, ele quer fazer tudo para nós não alcançarmos a salvação. E quer fazer tudo para atrapalhar o desenrolar das coisas, a ação do reino. Ele não quer que a igreja, que ela triunfa, ela marcha, que precisa a igreja marchar e triunfar. O Satanás, ele não quer que a igreja marche. Nós temos que estar marchando a todo momento. A igreja, ela não para. A igreja, eu sempre comento, embora não é o tópico mais lá na frente que a gente vai falar, mas a igreja, ela precisa marchar. E aqui nós vemos algo lá em Isaías 61, se você puder encontrar. Diz assim, ele vai encontrar Isaías 61 lá. Primeiro eu vou ler. Para que essa realidade mude, faz necessário que a mensagem da cruz seja anunciada a todo mundo. Então os homens viverão um tempo de comunhão com Deus e de restauração espiritual, para então contribuir para uma realidade do tempo presente mais justa, pacífica e feliz. Isaías 61, versículo 1 diz o quê? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. E o ano aceitável do Senhor, ele diz depois também, versículo 2, para cá. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Viu? Jesus aqui. Jesus. É um texto que é em Lucas, eu acho que é citado em Lucas, depois citando o livro de Isaías, dizendo desse ano aceitável do Senhor. Mostrando que era Jesus Cristo. Isaías já profetizando, lá em Lucas aí falando. É ele, Jesus. O ano aceitável do Senhor. Então, o que nós observamos aí? Esse reino aqui, futuro, mas esse reino presente, daquela época e hoje que nós vivemos aqui, esse presente, reino presente do Senhor. E ele veio para libertar os cativos. O ano aceitável do Senhor. Mudar vidas. É esse reino que nós acreditamos. É um reino, como dizem muitos, em movimento. Em movimento. O tópico de número 3, quer comentar alguma coisa antes lá? Não? Vamos lá então, o tópico de número 3. O reino de Deus no tempo futuro. Na dimensão futura, o reino se dará quando Cristo voltar para julgar o mundo e manifestar o caráter escatológico da glória e do poder de Deus. Finalmente, Jesus triunfará sobre todo o mal e viveremos o reino de Deus no tempo futuro. A partir dessa grande verdade, precisamos estar vivendo intensamente uma expectativa com relação ao fim que se apresenta como iminente. No tempo atual,
Sejamos gratos a Deus porque é tempo de grande transformação. Mas, na dimensão futura, gozaremos para sempre de íntima comunhão com o Pai. A nossa mensagem precisa ter uma abordagem escatológica. Não podemos ficar presos apenas a um presente e pregar apenas o Evangelho que transforma o homem hoje. É necessário dar uma atenção especial à dimensão futura e à busca de uma vida eterna com o nosso amado Senhor Jesus. O que me diz aí? Para esse tópico, ele apresenta uma reflexão para nós. Pode haver professores, pregadores, né, da palavra do Senhor, e nós não podemos pregar, nós não podemos ensinar somente a transformação que Jesus fez em nós no passado, ou pregarmos só bênçãos, ou pregarmos só coisas terrenas. Não, nós precisamos diariamente, nas pregações, nos sermões, nos ensinos, alimentar a expectativa de um dia nós estarmos com o Senhor Jesus. Porque é muito melhor nós recebermos o nosso galardão e entrarmos no coral celestial, na Nova Jerusalém, do que nós recebermos apenas bens materiais, que se corroem com a traça e com a ferrugem. Não é verdade? E quando é muito melhor, nós passamos por tribulações, mas é mais fácil passar por tribulação tendo a certeza da salvação e a alegria dessa salvação, do que passar pela tribulação sem expectativa, sem foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem esperança nenhuma. Sem esperança nenhuma. Agora com Jesus. Graças a Deus. Ele nos fortalece. Amém. Então nós vamos entrar no tópico 4. Eu quero só que você ache para mim Hebreus 13. Enquanto isso, 4:17, capítulo 4, versículo 17 de Lucas. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha que tremendo! É isso que é o Evangelho, poder de Deus, cura, libertação, transformação, salvação. É isso. O pessoal está vivendo um Evangelho aí que não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho só da casa nova, do carro novo, não significa que ele não dá isso, ele dá, ele cuida, né? Mas o pessoal não acredita mais em poder de Deus, em cura, salvação, alegria no coração. Tem gente que fala: não, eu não quero alegria no coração, só quero riqueza. Riqueza sem alegria não é. Fútil. É fútil. Alegria, preciso estar feliz. Tá morando num lugar onde tem um chão batido, não tem, mas a alegria do Senhor é a nossa força, como o louvor do Fernandinho. Mas assim, como tá na Bíblia também. Mas as pessoas têm que estar felizes. Feliz. Vamos lá. Qual que é que eu falei para você? Hebreus 13. Versículo 1. Permaneça na caridade fraternal. E o versículo 2? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Glória a Deus. Entendeu? Hospedaram anjos. O que eu tinha falado agora da história do pastor Estorno, de um anjo junto com ele. Só que aqui nesse texto também de Hebreus capítulo 13, muito legal. Dá uma lida lá, dá uma observada lá, que você vai aprender muito nesse capítulo 13. Só que o que diz aqui é esse reino do Senhor. Agora que fala sobre a igreja, uma expressão atual do reino de Deus. Por isso que eu li o capítulo 13. A igreja, como é que diz, né? Apresenta-se como uma espécie de território do governo espiritual de Cristo e é formada pelos cristãos que foram libertos dos poderes do inimigo de nossas vidas. Então é como se fosse uma fortaleza, um local onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor e a Deus. E esse local seria um território do governo espiritual. É claro que é um território em que nós levamos pessoas lá também para serem libertas. Porque tem igrejas, ou melhor, tem mentalidade de muitas pessoas que eles não querem levar alguém que a sociedade rejeita, não querem levar para dentro da igreja. Medo da igreja se contaminar e se perder. E eu acho estranho, porque significa que o povo que está lá dentro então não está liberto. Porque está com medo de se contaminar, porque não está liberto. Porque se for liberto, se estiver liberto, as pessoas que entrarem lá vão se deparar com essas pessoas que estão libertas e vão ser libertas também. Ou se não quiser ser liberto, vai sair, porque não vai querer continuar.
Mas a igreja, ela, além de território, como diz o comentarista aqui, além desse território, essa igreja, ela também precisa libertar pessoas. E aqui diz a continuação, é uma expressão atual do reino de Deus. Atual. Ou seja, Jesus sentava junto com pessoas que eram pecadores, que a sociedade não queria. A igreja precisa trazer essas pessoas e tratar essas pessoas, cuidar dessas pessoas e não virar as costas para elas. É muito fácil alguém chegar a falar assim, algum líder fala, não é comigo esse problema, fala com outro obreiro lá, que ele tem tempo para fazer e correr. É muito fácil, é muito fácil. É muito fácil alguém chegar a precisar de uma libertação, eu ser um líder e de repente eu vejo que alguém precisa ser liberto, que está com demônios, e eu pegar e falar, é laço, e jogar de repente pro meu filho, lidar com esse laço. Tá? É pra mim, pra você fazer diferença. Entendeu? Tá entendendo, né? Então tá. O texto diz assim, tá entendendo, né? O texto diz assim, o comentário. Onde eu parei? A igreja é uma expressão atual. Do reino de Deus, na medida em que cada crente se permite ser guiado pelo Espírito Santo, nos mínimos detalhes da sua vida, acaba que estão buscando uma comunhão com o seu Senhor. E lá na frente diz assim, sejamos o quê? Sejamos a todo o tempo sal e luz em toda a humanidade, para que todo possa ver em nós uma expressão nítida do amor de Deus, que pode fazer na vida do pecador. Amém. Tem alguma coisa para dizer antes de encerrar? A gente já vai encerrar. Para todo momento nós sermos cristãos, né? Não sermos cristãos somente na igreja, nos momentos de oração, mas sim também onde nós estamos, para que, se nós mesmos quisermos ser servos do Senhor e formos servos do Senhor, o Espírito Santo testificará os nossos passos, por onde quer que nós passamos, né? E outra coisa assim também, não esquecer de que em breve Jesus voltará e nós, para sempre, estaremos no reino dele, na Nova Jerusalém, se Deus assim permitir. Então é isso. Um abraço para todos vocês. Eu agradeço o Gabriel Mustafa. É bem assim mesmo, acabei de convidar. Não, então, vamos lá. Falei, não, vai dar tudo certo. Amém. Conheço o rapaz aqui. E agradeço o Matheus Felipe que está gravando aí. Vem aqui mostrar o rosto. Corra aqui. Não vai fazer igual a mãe dele fugiu de mim. Fugiu de mim aqui na filmagem, tá? Ê, Matheus! Ele vai dar. Ele vai. Mas é assim, o nosso vídeo é desse jeito mesmo. Por que eu fiquei vermelho? Não tem que ficar vermelho, né? Nós gostamos de fazer assim mesmo. E eu agradeço a cada um de vocês. A irmã Raimunda, que sempre participa. Eu tenho que mandar um abraço para ela hoje. Ela sempre está dando maior força para nós. Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Elizabeth, lá do Rio de Janeiro também. A irmã Ruth, lá da Bahia também. Deus abençoe em nome de Jesus. Sempre estão participando conosco aí. Deus abençoe. E é isso. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. E a lição número 11, semana que vem, a ética do reino de Deus. Que você venha participar, nos ajuda, divulga esse vídeo aí, que é isso. Que Deus abençoe a tua vida cada vez mais, e curta e convide mais pessoas. E obrigado a todos, né? Passamos de 900 inscritos no canal, glória a Deus. Para 100 mil só falta 99.100, falta muito pouco. Não, mas não importa 99.100, a gente coloca lá porque eu sou assim mesmo, eu gosto de brincar, assim, de falar assim, tá? Mas muito obrigado por você ter se inscrito no canal. Deus abençoe, que nós temos que se preparar agora, que a gente tem que ir lá no Adonai agora, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida e até.